Na questão dos militares, eu queria indicar um vídeo que eu fiz aqui no meu canal que se chama Militares, Inimigos ou Aliados. E a gente tem que entender uma coisa muito, muito importante. Militares, eles são inimigos ou aliados? Bem, os dois e nenhum. Depende. Depende do quê? De todas as circunstâncias econômicas, geopolíticas. Na Venezuela, os militares estão com Maduro. Então, eles são contra a democracia. Nos Estados Unidos, os militares são 100% patriotas. Qualquer coisa que ameace a soberania nacional dos Estados Unidos, que ameace o bem-estar do povo, os militares lá são heróis. E no Brasil? No Brasil, a gente ainda vai ter que trilhar um caminho para a gente descobrir. Eu não estou dizendo que militares são ruins ou bons. Eu, durante 4 anos, fui noiva de um sargento do Exército, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração, é um dos meus melhores amigos, mantemos uma amizade muito bonita até hoje, nos falamos todos os dias, e eu aprendi muitas coisas com ele, inclusive uma coisa que eu sempre digo, o militar, ele não é o fim último. Então, um erro muito comum que as pessoas cometem, Renato, Daniel, Oswaldo, é ficar pedindo a intervenção militar. Eu acho que a intervenção militar não é exatamente o caminho. Eu acho que o caminho é uma intervenção civil, uma intervenção social das pessoas com os militares ajudando. Então, as pessoas têm que entender que elas têm que parar de terceirizar a obrigação de cidadania e democracia para os militares. Por quê? Os militares são um grupo perto de toda a população, 210 milhões de pessoas, os militares são um grupo pequeno. Detém armas? Detém. Então, são forças de coerção. Quem são os agentes das forças de coerção? Polícias militares, civis, federal, rodoviária federal, guarda, seguranças, guarda civil metropolitana, bombeiros, etc. E as forças armadas, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. São os agentes coercitivos aqui no Brasil. Então, as pessoas têm que entender que militar tem um lema. Eles cumprem a missão. Ordem dada é ordem cumprida. Só que, muitas vezes, os militares, eles têm que entender uma coisa, que ordem absurda não se segue. Né? Isso é um princípio que o meu ex-noivo falava muito para mim, eu agradeço ele até hoje por esse ensinamento muito bom, que ordem absurda não se segue. Então, nós estamos vendo aí vários vídeos de policiais militares que estão prendendo, abusando da força, do poder, cometendo um abuso de autoridade com cidadãos que sempre saíram na rua para homenageá-los, para estar prestando sempre uma solidariedade aos policiais. Só que quem criou essa cultura de que o militar é o salvador da pátria não foram os militares, fomos nós. Então, nós criamos uma cultura aqui no Brasil que os militares vão resolver tudo. Isso é verdade? Isso não é verdade. Começando pelos generais. Os generais, grande esmagadora maioria, é um bando de maçom que a gente está pedindo, a gente está pedindo, e nem um sorrisinho eles dão pra gente. Agora, é muito diferente dos praças. Então, eu acredito que se houvesse uma intervenção militar, não viria de generais, viria do baixo escalão, até porque são em maior número, e eu acho que a gente tem que começar a pedir para pessoas diferentes. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu quero ensinar as pessoas é o seguinte: por que as pessoas vão na frente de um quartel pedir intervenção militar? Tá errado. Não, sério, mas como que tá errado? Tá errado, porque na frente de um quartel, principalmente de domingo, é muito bonito porque é simbólico. Então, há atos que são simbólicos e há atos que são técnicos. Se for a intenção de ser um ato simbólico para convidar a imprensa que eu digo não é tradicional, mas na nossa imprensa de direita, transmitir, é bonito, como aconteceu ontem. Mas ele é um ato simbólico para despertar o emocional, o simbolismo no coração das pessoas. Mas ele não é um ato eficiente. Por quê? Porque você vai na frente do quartel pedir intervenção militar, ali tá 2 cabos, 2 soldados e um sargento de dia. Que vão fazer o quê? Os coitados dos 2 soldados, dos 2 cabos e o sargento de dia. No máximo, eles não podem nem avisar o general daquele quartel, porque no domingo o general não fica no quartel, ele fica o expediente de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Então, assim, há 2 tipos de protestos, aquele simbólico e aquele eficiente e técnico. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas
no nosso acampamento. Esse tipo de informação que eu quero dar. Agora, as pessoas têm que parar de ficar SOS, Forças Armadas, e começar a ter o protagonismo dessas ações e contar com o auxílio das Forças Armadas. A obrigação de ir para a rua é nossa, não é deles. E outra coisa, muitas vezes eles pensam, eu tenho que seguir os decretos, eu tenho que seguir o que estão me mandando, porque eu tenho família para criar. Eu não quero ser punido, eu não quero que me mudem de quartel, de guarnição, enfim, eu não quero sofrer as consequências. A gente tem que odiar o policial militar, ou o pessoal das Forças Armadas? A gente não tem que fazer isso. Então, um outro equívoco que a direita está fazendo é falar, eles são tudo capacho desses ditadores, etc. É o contrário, né? Então, numa guerra política, a gente tem que entender que uma ditadura ela é feita de 3 pilares, sendo as forças de coerção, deixa eu ver, eu tenho um caderno aqui. Então, são 3 pilares, né? As forças de coerção, os pilares que sustentam uma ditadura. O poder das forças de coerção, né? É um desses poderes, que são todos esses agentes coercitivos, polícia, forças armadas, etc. O ditador em si e as suas instituições, que aqui, no caso, seriam os governadores, prefeitos, STF, presidente do Senado e Câmara. E as instituições, sejam religiosas ou sejam burocráticas, e até as instituições familiares. Quando a gente quebra um desses pilares, por exemplo, se a gente tem já toda a família, o que acontece? Essa coisa desmonta, né? Ela pode até tentar, de uma maneira, se sustentar ali, mas se a gente tira as forças de coerção, aí já não tem nada. Então, a gente tem que aprender esses mecanismos e essas técnicas para a gente conseguir chegar ao poder. Então, acho que a gente tem que parar de ficar implorando para os militares entenderem que não são todos os militares que estão não há uma unanimidade no exército. Há pessoas boas e ruins. A gente tem que detectar quais são as pessoas boas e trabalhar em cima dessas pessoas boas e técnicas dentro de um esquema de estratégia e inteligência. A gente tem que convencer. O policial prendeu uma mulher que estava passeando na rua. O que a gente tem que fazer? Filmar a cara do policial? Xingar ele? Não. A gente tem que falar assim, por favor, você hoje está cumprindo ordem, amanhã a sua família que vai estar morrendo de fome. Você é tão vítima quanto nós. Nós estamos criando uma nova sociedade. Haverá espaço para você e para sua família nessa nova sociedade. É a técnica de cooptar. Nós temos que cooptar os agentes de coerção para o nosso lado, porque eles detêm as armas, nós não. Então, eu acho que nós estamos precisando mais deles do que eles da gente nesse momento. A gente tem que aprender como é que a gente puxa uma pessoa para o nosso lado. É xingando? É jogando pedra? Não. Então, a gente tem que fazer e entender esses métodos de como cooptar esses agentes para a gente.